Fala aí, galera. Tranquilidade? Hoje eu vou trabalhar com vocês um pouquinho das bacias hidrográficas brasileiras. Vamos começar falando um pouquinho sobre as características da hidrografia. No Brasil, predominam os rios de planalto e com elevado índice pluviométrico. Traduzindo, são rios que são abastecidos por muita água da chuva, elevado índice pluviométrico, clima equatorial, tropical litorâneo, e são rios geralmente de planalto, de áreas mais elevadas, correndo para áreas mais baixas. Os rios temporários ou intermitentes, que são aqueles que ficam secos, a gente só vai encontrar na região do sertão nordestino, onde predomina o clima semiárido, que é aquele clima mais seco. Nos demais, os rios são perenes, sempre cheios. Todos os rios brasileiros, com exceção do rio Amazonas, possuem regime pluvial, ou seja, são abastecidos pela água da chuva. O rio Amazonas ele tem regime pluvial e nival, já que ele se forma lá na Cordilheira dos Andes. O Brasil não possui lagos tectônicos, somente lagos de várzea, lagoas costeiras, que são as restingas, represas e açudes. Outras características, a drenagem dos nossos rios é uma drenagem exorreica, para fora, interior litoral. A maior parte da foz dos rios brasileiros são foz em estuário. E os principais centros dispersores são a Cordilheira dos Andes, o Planalto das Guianas, e a principal vertente é o Oceano Atlântico. O Brasil possui basicamente 12 bacias hidrográficas, porém, dessas 12 bacias hidrográficas, 4 são destaque, ou nós temos 4 bacias principais, que são elas: Bacia Amazônica, Bacia do Tocantins-Araguaia, Bacia do São Francisco e a Bacia Platina, que é formada pela Bacia do Paraguai, do Paraná e do Uruguai. Essas 3 bacias juntas correspondem a cerca de 80% do território nacional, ou seja, só essas 4 bacias elas cobrem mais ou menos 80% do Brasil. Então, por isso, elas acabam sendo as principais bacias, as bacias mais importantes. Vamos analisar agora essas bacias. Vamos começar falando sobre a bacia amazônica. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. Ela envolve não só o Brasil, mas também Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, as Guianas e a Bolívia. Somando todos esses países, a bacia amazônica corresponde a mais ou menos 7 milhões de quilômetros quadrados. Se a gente for pegar só a bacia amazônica que está no Brasil, aí daria algo em torno de 4 milhões de quilômetros quadrados. Essa bacia hidrográfica ela vai apresentar 2 cheias anuais. Ela vai ter afluentes tanto vindos do hemisfério norte quanto vindos do hemisfério sul. Nessa bacia hidrográfica, o principal rio é o rio Amazonas, que também é o maior rio do mundo e também o principal rio dessa bacia hidrográfica. Bom, o rio Amazonas ele vai nascer na Cordilheira dos Andes, no Peru, onde recebe o nome de Apurimac e depois, mais abaixo, de Ucayali. A bacia amazônica é a bacia que representa o maior potencial hidrelétrico do Brasil. Não é o maior potencial instalado. O maior potencial instalado está na bacia Platina, mas é a maior bacia hidrográfica, é a maior bacia de potencial hidrelétrico, ou seja, de utilização futura. Esse grande potencial se dá por causa das nascentes do Amazonas, se darem em áreas planálticas, então você utiliza esse aproveitamento da força da água. É uma bacia hidrográfica também que tem um grande potencial para navegação,
desde Belém, né, desde o Pará, até Manaus, né, fazendo essa ligação do interior com o litoral. Dos rios navegáveis se destacam o rio Trombetas, o rio Madeira e o rio Amazonas. Outra bacia hidrográfica importante, né, daquelas 4 que a gente já falou, é a bacia do Tocantins-Araguaia. Quando a gente fala bacia do Tocantins-Araguaia, a gente está falando da maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Então, a gente não está pegando aí a bacia amazônica, que ela é dividida com outros países. A maior bacia 100% brasileira é a bacia do Tocantins-Araguaia. Os principais rios dessa bacia hidrográfica é o rio Tocantins e o rio Araguaia. Ela também possui um grande potencial hidrelétrico e nesse potencial hidrelétrico se destaca a usina hidrelétrica de Tucuruí, que fornece energia para os grandes projetos agrícolas e minerais, como o Projeto Carajás. A energia hidrelétrica que o Projeto Carajás recebe vem da hidrelétrica de Tucuruí. É uma hidrelétrica que, apesar da grande viabilidade econômica, ela apresenta, né, graves problemas ambientais e também problemas sociais que foram, né, causados pela construção dessa usina hidrelétrica. Outra característica importante, né, é que também a gente tem vários trechos navegáveis dessa bacia hidrográfica e dentro desse trecho navegável um processo que foi necessário, né, foi o processo de eclusagem, né, já que o rio Tocantins, o rio Araguaia, na verdade, ele tem alguns desníveis, ou seja, uma parte do rio é muito alta, outra é muito baixa, então você precisa fazer a eclusagem para poder fazer um nivelamento do rio. Então, para que esses rios pudessem ser navegáveis, houve o processo de eclusagem. Outra bacia importante no Brasil é a bacia do São Francisco. O principal rio é o rio São Francisco. Ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Ele tem uma presença marcante, né, na história do território brasileiro, ou seja, ele é utilizado desde o período colonial, né? E foi esse rio que foi uma grande estrada, né, para a ocupação das terras do interior. Então, a ocupação das terras do interior do Nordeste e do interior do Brasil, ele teve como via de acesso o rio São Francisco. Ele vai cortar os estados de Minas Gerais, da Bahia, de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Ou seja, ele também faz aquela integração, né, do Nordeste com o Sudeste. Esse rio ele tem alguns trechos navegáveis, principalmente entre Minas Gerais e a Bahia. Esse rio ele vai atravessar o polígono das secas, né, dentro do semiárido, dentro do sertão. Ele é um rio muito importante, porque ele é um rio que está sempre cheio, ao contrário da maior parte dos rios do semiárido, né, que são rios temporários. Ele é um rio que está sempre cheio. Então, ele atravessa o semiárido. Ele é muito utilizado para irrigação, principalmente da produção de frutas tropicais e do arroz. Então, ele é um rio extremamente importante. Além dos trechos navegáveis, além da utilização para a agricultura, ele também possui um alto potencial hidrelétrico. Nessa região, nós temos a usina de Três Marias, de Sobradinho, de Paulo Afonso e do Xingó. Uma coisa importante para falar sobre a bacia do São Francisco é a questão da transposição da água do São Francisco, né? Que seria uma obra para levar a água para o norte e o leste do semiárido. Essa obra ela recebe várias críticas, né, de ambientalistas, porque, segundo os ambientalistas, essa transposição ela vai alterar bastante a dinâmica hidrológica do São Francisco, podendo também gerar modificações nos ecossistemas. Então, ele é uma obra cheia de polêmicas envolvendo, né, a transposição do São Francisco. Finalizando, nós temos aqui a bacia
Platina. A bacia Platina ela vai drenar as terras do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Em relação ao Brasil, né, a bacia Platina ela drena 3% do território nacional. Então, é uma bacia considerável. Né? Ela vai ser formada pela junção de 3 bacias, a bacia do Paraná, do Paraguai e do Uruguai. E essas bacias elas vão desaguar entre a Argentina e o Uruguai. A bacia Platina ela está situada em uma região onde você tem uma grande concentração populacional e também uma região de alto desenvolvimento econômico. A gente vai estar pegando aqui, né, o centro-sul do Brasil, o Pampa argentino, basicamente a região desenvolvida do Uruguai e do Paraguai. Então, uma região extremamente importante, numa área de alto desenvolvimento econômico. Essa região vai ser a que produz a maior parte da energia consumida no Brasil, é na bacia Platina, principalmente na bacia do Paraná, né, que você vai encontrar a usina hidrelétrica de Itaipu, atualmente a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, só perdendo para a hidrelétrica da China. Né? Essa região, ela hoje, além de produzir energia, ser o maior potencial utilizado de energia elétrica no Brasil, ela também serve como uma grande via de comunicação e uma grande via de transporte entre os países do Mercosul. Aí você tem destaque para 2 rios, né? O Rio Paraguai, que vai atravessar todo o Pantanal, né? Todo o Mato Grosso do Sul, estão fazendo aí o escoamento, né, de produto agrícola do centro-oeste, e também o rio Uruguai, que no seu baixo curso ele é totalmente navegável. Então, essa bacia hidrográfica, além, né, de ser uma bacia de importância na produção de energia elétrica, ela também é importante na questão geopolítica, né, na questão da formação aí de um bloco econômico Mercosul. Ele funciona também como via de integração, como área, né, de transporte, né, como uma via de transporte. Bom, galera, em relação às bacias hidrográficas, era isso que eu tinha para falar com vocês. Dúvidas, sugestões, observações, deixa aí embaixo nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like. Até a próxima. Tchau, tchau.